Essa é a história inacreditável de como uma empresa, que começou na garagem de uma família só para pagar os estudos dos filhos, acabou chegando na Bolsa de Valores. E o mais curioso, desafiando tudo o que a própria família que a fundou esperava. A história da Armac, para a gente entender, já começa com uma baita ironia. Os fundadores que, olha só, passaram a vida inteira nesse ramo de equipamentos pesados, queriam uma única coisa: que os filhos, o Zé e o Fernando, estudassem para nunca precisar seguir os passos deles. O conselho era esse aí, ó, claro e direto. E é exatamente essa a grande questão que a gente vai desvendar aqui. Como é que esses dois irmãos pegaram esse legado que era para ser evitado e transformaram ele não só num futuro, mas num império de R$ 1 bilhão? Vamos lá. Tudo começa com a visão original dos pais. Um legado que, ironicamente, eles nunca quiseram que os filhos herdassem. Bom, a AMAC nasceu lá em 1994 com um objetivo muito claro: sustentar a família e pagar a faculdade. O Zé e o Fernando cresceram ali, com a mão na graxa, como se diz. Mas a empresa era pequenininha, instável. Para ter uma ideia, chegou em 2013 com só 9 máquinas e um histórico de quase ter que quebrado 2 vezes. Não parecia nem de longe um começo muito promissor, né? O que acendeu a faísca da mudança foi algo bem pessoal. O Zé, um dos irmãos, se sentia um verdadeiro peixe fora d'água no mundo corporativo. Sabe, aquela rotina de escritório, ele se achava desorganizado demais, inquieto demais para aquilo. E essa sensação foi o combustível que botou fogo na transformação da Armac. Agora a gente avança para 2013, um momento chave. Foi quando os irmãos decidiram não só entrar de cabeça no negócio, mas reinventar tudo, apostando todas as fichas numa visão completamente nova. E a mudança de estratégia foi simplesmente genial. Eles pararam de ser uma empresa de serviço de terraplanagem, que é um negócio super volátil, difícil de escalar, e passaram a ser um negócio de locação de ativos. O que isso muda? Tudo. Significava ter uma receita mais estável, mais previsível e, o ponto crucial, um modelo de negócio que podia de fato crescer. Agora, a parte mais impressionante é como eles bancaram isso. Sem dinheiro de fora, eles criaram um modelo totalmente próprio. O Zé entrou com o trabalho, largou o emprego e foi tocar a operação no dia a dia. O Fernando, que ainda estava no mercado financeiro, investiu o salário dele inteiro na empresa. E eles ainda venderam o que tinham, até os próprios carros, para conseguir comprar mais máquinas. Com a nova ideia em prática, os primeiros anos foram um verdadeiro teste de fogo. Os desafios foram gigantescos, testando não só o negócio, mas o caráter dos dois irmãos. E as dificuldades, olha, vieram com tudo. Nenhum banco queria dar crédito por causa do histórico da empresa. Eles tiveram que pegar dinheiro com juros absurdos. E como se isso não fosse o bastante, ainda tiveram que lidar com uma tentativa de extorsão no maior contrato deles e, para piorar, o principal cliente simplesmente parou de pagar. Era a tempestade perfeita. E aí, diante da extorsão, eles tomaram uma decisão que definiu a cultura da empresa para sempre. Recusaram a propina, perderam o contrato, mas firmaram um valor que não tinha preço. A integridade vinha em primeiro lugar. Esse momento foi um divisor de águas. Depois de sobreviver a essa fase de trincheira, chegou a hora da virada. Um investimento de fora não só trouxe dinheiro, mas profissionalizou a empresa e liberou o potencial para um crescimento massivo. Em 2020, a Gávea, que é um fundo de investimentos gigante, fez um aporte minoritário. Isso foi como jogar gasolina no fogo. O capital permitiu que eles acelerassem a expansão de um jeito absurdo. E o apoio estratégico abriu portas que antes eram impensáveis. E a primeira atitude deles com esse capital novo revela tudo sobre a filosofia da empresa. Em vez de só sair comprando mais máquinas, eles investiram nas pessoas. É isso mesmo. Mecânicos, soldadores, motoristas, a galera da linha de frente, quem construiu a empresa, viraram sócios. Imagina o efeito disso. Alinhou todo mundo no mesmo objetivo e criou uma motivação sem igual. O que veio depois foi uma fase de crescimento tão rápido que é quase inacreditável. A Armac foi de uma pequena operação direto para a Bolsa de Valores em tempo recorde. Para a gente ter noção da velocidade, vamos aos números. Em 2019, a Armac tinha 300 máquinas e faturava R$ 30 milhões. Um ano depois, já com o investimento da Gávea, o faturamento pulou para 100 milhões. Um plano que era para 5 anos foi concluído em 8 meses. E a consequência disso tudo? Em julho de 2021, muito antes do que qualquer um imaginava, a empresa abriu capital na bolsa, levantando mais de R$ 1 bilhão. Uma validação espetacular da estratégia deles. Mas afinal, o que realmente move a Armac? O segredo não está só nos números ou nas máquinas, mas numa filosofia central que define a cultura e o jeito de operar da empresa. A filosofia deles é a mão na graxa.
E a ideia é bem simples, na verdade. Se alguma coisa quebrou, a responsabilidade de consertar é de quem vê. Não importa o cargo, se é o CEO ou o operador da máquina. Todo mundo na empresa é visto como mecânico, como alguém responsável por resolver problemas. E esse gráfico aqui mostra exatamente onde bate o coração da empresa. A esmagadora maioria dos seus quase 4 mil funcionários não está sentada no escritório. Eles estão lá, na linha de frente, com a mão na graxa, fazendo a coisa toda acontecer de verdade. Hoje, com mais de 9 mil máquinas, eles têm só 1% de um mercado que é gigante e super pulverizado no Brasil. Mas a visão é muito maior. Eles não querem só liderar por aqui. A meta para 2030 é estar entre as 10 maiores empresas de equipamentos do mundo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. A jornada da Armac parece mostrar que mesmo num negócio onde o capital é super intensivo, o ativo mais valioso talvez não seja o metal das máquinas, mas sim a mentalidade construída para consertar cada peça.